a câmera agora, porque às vezes atrapalha um pouco na apresentação, tá? Fica lento, mas eu sou igual esse da foto, tá, pessoal? Continuo careca, barba igualzinha, tá? Pode ficar tranquilo que não mudou, é o mesmo Ed. Vamos lá, boa noite a todo mundo que tá aí, tá conectando. Obrigado, tá, por ter exposto do tempo de vocês para ver um pouco aí do que eu tenho a dizer para todo mundo, tá? Bom, vamos lá, galera. Antes de tudo, vou me apresentar um pouco mais, né? Quem sou eu, né? Meu nome é Ednilson, mas todo mundo me chama de Ed. Acho que Ednilson é um pouco complicado, né? Tenho 33 anos, estou perdido em Porto Alegre, porque eu sou de São Paulo. Fazem 3 meses ou 4 que eu estou aqui em Porto Alegre, na Mais Campus. Encarei esse desafio aí. Mas eu já trabalho na área de captação de ensino superior há mais ou menos aproximadamente 7 anos. Vim de São Paulo, de um grande grupo, né, nessa área, e já trabalhei com equipe presencial de vendas, equipe de call center, né? Então, vocês podem até pensar que é um pouco mais fácil eu explicar para vocês, mas ele já mexe com isso há um bom tempo, ele já sabe, para ele deve ser fácil ser um captador, porque ele tem experiência e tal. Então, eu pensei em montar um treinamento para vocês, mais ou menos mostrando o quanto também é difícil e como eu consegui chegar, né, então, ter um bom entendimento e ter uma boa performance nas vendas, né. Então, assim... Não fui eu. Todo mundo está me ouvindo, né? Tomara que sim. Sim. Enfim. Então, qual é o primeiro passo, né, que eu sempre costumo falar, contar um pouco da minha história para vocês entenderem. Então, eu não comecei vendendo ensino superior, né? Eu, quando tinha 18 anos, entrei numa empresa de call center e fui vender cartão de crédito para credit card, acho que muita gente conhece e tal. E eu não sabia nada de vendas. E eu falei, meu Deus, mas eu preciso vender isso aqui para pagar minha faculdade, né? Então, ali eu vi uma oportunidade e falei, pô, já que é para vender, vamos vender. Enfim, só que eu sempre fui um cara muito empolgado em vender, em ter desafios, e eu sempre gostava de vender o que ninguém vendia, né? E ali começou a minha história, que tinha um seguro lá que ninguém comprava, eu falei, agora eu vou vender esse negócio, vai dar tudo certo. E é ali que tudo começou. Então, eu quero mostrar para vocês que a oportunidade, ela está em todo lugar. Ela é fácil? Não é. Mas a gente tem como construir e ela está sempre no nosso dia a dia. A gente que não consegue enxergar de fato, algumas vezes, a oportunidade, tá? Então, a pergunta que eu sempre faço aqui, né, para as equipes que eu passo, né, e pergunto para vocês, né, o que vocês fazem que a pessoa se enxergue como matriculador, né? É muito fácil a gente assumir um determinado local, uma posição, né, de vendas, mas as pessoas precisam saber que a gente vende, né? Então, pô, você agora é um matriculador do Capta Mais, você tem um material de apoio, tem uma equipe que te apoia, você tem uma instituição de ensino com nome, mas as pessoas que estão com você que passam por você no seu dia a dia precisam saber o que você é de fato, né? Que senão você sempre vai ser mais uma. Então, foi isso que eu sempre pensei e sempre vendo para minha equipe, né? E isso é uma coisa que eu sigo para mim, tá? Como no meu dia a dia. Então, quando eu saio daqui de manhã de casa, que eu pego o Uber, eu já fico pensando, pô, eu posso falar com esse cara o que eu faço e pode ser que eu consiga vender para ele um curso de ensino superior. Então, o que eu digo para vocês serem um diferencial no mercado se vendam, se mostrem para pessoas que realmente você é. Então, quando você sai da sua casa, a partir do momento que você põe o pé na rua, você está com a camiseta da instituição, ou não está, ou está com o flyer, não está, a partir daquele momento você é um captador do Capta Mais. E você precisa mostrar para eles o que você é de fato. As pessoas precisam enxergar você na sua cidade, ou no seu bairro, na sua região, no seu prédio, na sua casa, na sua família, o que você realmente é. Então, se mostre, né? Eu sou uma pessoa do Capta Mais. Opa, isso aí, pode colocar as dúvidas aí que eu respondo, tá, pessoal? Aos poucos, mas eu vou respondendo, tá? Uma outra coisa que eu acho que isso foi muito positivo para mim, deixa eu só arrumar um negócio aqui, galera, que eu esqueci, 1 minuto, tinha que colocar o cronômetro, né? Porque meu tempo senão a Helena me mata, né? E vocês também, né? Eu acho que esse aqui é um ponto muito importante, tá, para vocês. Que a gente sempre fala, pô, trabalhar com educação é transformar vidas, e de fato tá?
Eu não tinha muito essa concepção na minha cabeça, até eu ir o primeiro dia numa colação de grau, fazer captação de graduação, né, ir lá presencialmente, e sentir aquele espírito que os pais têm, né? Pô, meu filho está formado, meu filho colou grau, e a pessoa fala, pô, eu estou saindo daqui com o diploma, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês? Quantas pessoas você passa no seu dia a dia que você poderia transformar a vida dela através da educação? Aí vocês falam assim, pô, Ed, mas esse negócio de pandemia, eu não estou passando por ninguém na rua, quase ninguém para falar comigo. Eu não quero que você pense naquela pessoa de 18 a 30 anos, que é o nosso perfil, muitas vezes, que quer fazer pedagogia. Mas sabe aquela senhora que está na feira, que ela pode ter um neto, ela pode ter um filho, ela pode ter um sobrinho. Essa pessoa também é target para a gente, ela também é alvo que você pode chegar e captar ela e mostrar o que a gente tem de diferente para dentro do mercado de educação, que o filho dela às vezes está lá parado em casa, ela não sabe o que faz, e ali você está transformando a vida das pessoas. Quando a gente fala em transformar vidas, não é só diretamente o aluno, mas sim todas as pessoas que estão envolvidas com eles, porque pensa assim, muitas das pessoas, às vezes, quem vai puxar a faculdade dela não é só ela, é a mãe, é o filho, é o tio, é uma avó. Então, e muitas pessoas, essas pessoas que vão vender muitas vezes para você a instituição. Então, pensa que você vai falar com o pai e vai falar assim, pô, eu sou da FAES, eu sou da PUC Paraná, enfim, eu sou, todas as IES que a gente tem credenciado, a gente tem essa possibilidade de bater numa porta e falar com uma mãe e falar assim, pô, seu filho está fazendo o quê? Ele terminou o ensino médio, ele tem algum plano para o futuro, o que ele pretende estudar? A gente tem condições de atender ele pode estudar aqui à distância. Então, assim, não pense só na pessoa que é o alvo de vocês, tá? Que vocês viram, eu preciso falar com aquela moça ali, ela tem cara que tem 30 anos. Não, às vezes você poderia falar com a mãe dela, e a mãe dela falar, vai lá, filha, eu te apoio, eu estou contigo. Então, é isso que vocês têm que pensar no dia a dia de vocês. Quem são as pessoas que vocês podem usar para transformar a vida dela através da educação? Uma outra coisa aqui, que eu acho que é o nosso grande desafio agora, né, Helena, com essa questão de pandemia, enfim, muitas coisas mudou a rotina. A gente não tem um mar aberto para captar, mas a gente precisa atuar bem próximo disso, né? A gente precisa quebrar, né, fronteiras, né? A gente que faz a captação em mar aberto, a gente está aí todo dia na rua, tentando procurar alguém, achar alguém para conversar, achar uma oportunidade, né? Aí, o que eu indico para você que começou agora nessa atividade do Capta Mais, enfim, começou agora a captar os seus clientes, enfim, faça visitas em colégios, mesmo durante a pandemia, sabe? Por isso que eu até coloquei. Você já visitou algum colégio nesse período da pandemia? Se você não visitou, visite. Por quê? Daqui, em breve, a gente vai estar numa rotina normal e você não vai estar habituado para isso, a como chegar num colégio, conversar com o diretor, enfim. E, além disso, o que tem de importante, né? O que que eu enxergo como oportunidade para você agora nesse momento? Sempre dentro de um colégio, enfim, tem um coordenador, ou vai ter um professor, a pessoa da faxina que seja, mas ela vai saber como as coisas vão acontecer daqui uma semana, ou como ela vai acontecer daqui um mês, ela tem as informações que às vezes você precisa. Porque ser captador não é simplesmente você pegar e falar assim, vou fazer a matrícula agora e pronto. Tudo que eu só posso fazer no dia, na hora. O nome já diz, né? O matriculador, ele tanto faz a matrícula agora, ou ele planta uma semente agora para colher daqui a um mês. Então, eu acho que é o momento agora da gente ir para todas as vertentes, né? Então, se você não capta mais, tinha algum receio de colégio, algo desse sentido, vá, não se reprima, vai de peito aberto, né? Faça sua captação, sua prospecção, na verdade, entende como é que essa escola está atuando, e nesse momento eu acho que você pode até buscar uma parceria, né? No sentido de falar, pô, vocês estão com a matéria online, a minha instituição já tem isso pronto, os alunos querem, alunos de terceiro ano, de primeiro, segundo, como eu falei, vocês não necessariamente podem ir direto no público-alvo, mas vocês podem plantar uma semente, né, para uma futura matrícula. Então, vocês podem ir no colégio e tentar. A gente está com o vestibular online, tem essa possibilidade, o aluno sem precisar sair de casa. Por exemplo, a Unifeob já abriu algumas datas para ir presencial, então vocês podem adequar sempre da melhor forma possível, negociando com o colégio. Quando tudo voltar ao normal,
sim, que todo mundo já tiver vacina, todo mundo voltar para as escolas, enfim, você já tem um vínculo acertado com a instituição. Então, você é o cara referência. Lembra que eu falei no início? Pô, as pessoas precisam saber que são vocês, mas elas só vão saber se você der a cara na instituição. Então, você precisa começar a criar esse vínculo. E não crie uma ansiedade dentro de você de falar assim, meu Deus, eu preciso fazer agora. Não, tem coisas que vai ser a longo prazo mesmo. Pensa que você plantou uma sementinha no menino do primeiro ano do ensino médio, que daqui 2 anos ele é um menino que vai ligar para você e falar assim, oi, agora eu posso estudar, eu posso ingressar na faculdade, eu terminei, pô, eu lembrei de você. Então, pense sempre nesse sentido, não deixe de ir. A mesma coisa, eu falei para uma empresa, né? Tem muitas empresas que não adotou o sistema home office. Elas estão com metade do quadro funcionando, ou 3 vezes por semana, até de forma híbrida. Então, vá nas empresas, tenta descobrir o que está acontecendo lá de fato, quem elas, qual é o ramo de segmento dela, ver se você consegue incorporar algum dos nossos cursos, criar alguma forma de parceria, ou até falar, essas pessoas, como eu falei, às vezes não é o do seu público, mas elas têm filhos, têm parentes, então você precisa se demonstrar, então não tenha medo de ir na empresa e se apresentar de fato, e falar, ó, eu sou de uma instituição de ensino superior, eu tenho um portfólio assim, assim, assado, vocês podem fazer estudar 100% online, então vocês precisam dar uma cara para bater mesmo de fato e vender o peixe de vocês. Então, eu acho que o matriculador, nesse momento, ele está para quebrar paradigmas. E onde ninguém está disposto a ir, que seria exatamente isso. Pô, ninguém está indo à escola, ninguém está indo. Esses moleques estão tudo dentro do apartamento, está tudo indo fora. Um exemplo clássico, tá? Eu acho que para você ser um matriculador de sucesso, você precisa ter, como eu falei, umas vertentes diferentes. Eu acho que em muitas regiões aí tem muito mais prédios do que casas, ou pode ser que não, eu não conheço todos os estados, né, assim, não sou um cara viajado, né, apesar de nem gosto muito, mas eu acho que vocês têm que ir nos prédios, convence o síndico, cara, eu posso colocar um fly no elevador, o cara precisa saber que a gente está aqui, sabe, eu acho que a gente tem todo o aparato, e isso tem que sair muito de vocês que estão no dia a dia na rua, e tem que buscar soluções para a gente conseguir chegar a falar com essas pessoas, tá? Eu acho que a gente tem um leque de opções possíveis, né? A gente pode chegar no síndico e falar, cara, eu te dou um curso gratuito aí, deixa eu colocar uma barraquinha aqui no domingo, na hora que o pessoal vai na feira. Enfim, eu acho que a gente tem N opções, né? Sei que não pode aglomeração, mas a gente colocar um fly no elevador para o cara saber que a gente existe, que existe um consultor disponível para atender ele. Olha que legal. Que instituição de ensino faz isso, sabe? Tipo, pô, o cara tá batendo na minha porta e eu só ligar para ele, ele pode vir aqui, né? Então, se ele quiser abrir a casa dele, a gente está sempre à disposição. Então, é um negócio totalmente futurista. Então, assim, não tenha medo de se arriscar. Eu sei que, às vezes, gera um pouco de receio, mas, como eu falei, a gente, todo dia, a gente vai buscar o não, né? A gente vai buscar o sim, mas a gente sempre acha o não. É normal, mas a gente não pode deixar de lutar e ir atrás no dia a dia do nosso resultado. Para a gente ser um matriculador, a gente, de fato, precisa sair da caixinha, tá? E uma coisa que eu costumo falar, acho que para a minha equipe, né, tem uma galera aí, e as pessoas que também já trabalharam comigo, a gente precisa sempre analisar como foi o nosso dia, tá? Que aí eu acho que aqui eu entro num ponto que é o crucial para você que é ser um matriculador e acabou de começar. Cara, tem dia que não vai ser o dia, né? Como eu sempre brinco, nem todo dia é dia de santo, né? Então, você vai ter que sempre analisar como é que foi o seu dia. Parar, refletir, né? Fazer um pós-mortem. Pô, onde eu errei? Eu deixei de fazer essa matrícula por quê? Onde eu estou errando? Pô, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. E uma coisa que eu acho fundamental, tá? A partir de agora, você se tornou um matriculador, mesmo que você não seja, mas você já é praticamente um aluno da instituição. Então, você precisa saber tudo e você precisa vender ela positivamente. Então, quando você aborda uma pessoa na rua, que você fala com ela, você fala assim, não, de fato, um exemplo, tá aqui, mas eu estou na instituição X, que é uma concorrente nossa. Você fala assim, eu estava lá também, mas eu optei e troquei para cá por isso. Então, você tem que, de fato, ser a instituição, né? Então, você não precisa ter medo disso. Então, quando eu falo de fazer uma análise, é justamente para você ver onde estão os seus tropeços, né? Pô,
onde foi que eu cometi a falha? O futuro aluno me perguntou isso, o candidato, né, me perguntou isso, e eu disse isso e isso. Pô, não ficou legal, pô, eu fiquei mudo nessa hora, eu não soube a resposta, não, mas eu preciso me preparar nesse ponto, pô, quando ele fala isso eu travo, pô, o que que eu faço nesse sentido? Então, o que que eu digo para vocês? Sempre faça uma análise, principalmente quem está começando, de onde você, quando você fez bem uma venda, o que que você acertou de fato, e quando você deixou de fazer uma venda, onde foi que você errou? Porque às vezes é um detalhe bem simples, tá? Eu costumo dizer que você não é obrigado a vender todo santo dia, mas você é obrigado a colocar a ideia na cabeça de alguém. Então, se você saiu da sua casa e você não conseguiu colocar na cabeça dele nem a ideia dele ser nem a ideia dele estudar, é que alguma coisa você está falando errado. E você sai da sua casa para transformar as vidas. Não esqueça disso. Você sai de casa para transformar vidas. Mesmo que ele não coloque como opção na cabeça dele estudar com a gente, mas você colocou na cabeça dele que estudar é o melhor caminho. Pode ser que ele vá tomar uma decisão dele e vá para outra instituição. Aí a gente entra no segundo passo, né? Beleza, eu coloquei ideia na cabeça do cara, pô, eu estou vendendo bem já educação de ensino superior. Eu falei para ele que ele precisa disso. E agora, o que eu preciso fazer para que ele entre na minha instituição de ensino? Aí que você precisa realmente parar, pensar e ver onde foi que você errou, o que você cometeu de erro. Porque vender que educação transforma a vida, cara, isso é certeza, é batata, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vão conseguir fazer isso. Mas aí agora, pô, concorrência está aí. E como é que você faz para ganhar isso, entendeu? Então, o que eu te digo, você precisa conhecer muito seu produto e conhecer muito seu concorrente. Quando eu digo conhecer o concorrente, não é só falar assim, eu sei quem são eles, você precisa saber o que, que ele faz, como ele faz, a forma que ele faz. Então, você precisa realmente, como o Pedro falou, se criticar. Pô, o que eu falei de errado para esse cara? Não é possível. Eu falei tudo para ele e ele foi para a concorrência. Aí você precisa falar, eu acho que foi ponto. Ele me perguntou X e eu respondi Y. Com certeza que foi nessa hora. Então, sejam muito autocríticos nesse ponto. Eu tenho certeza que é batata. Todo dia eu chego em casa e fico pensando, pô, eu acho que eu errei aqui, acho que eu errei ali, apesar de todo mundo falar que eu sou meio orgulhoso de algumas coisas, mas às vezes eu sempre me faço minha autoavaliação. Outro dia veio com um monte de ideias totalmente diferentes, mas é porque isso, de fato, a gente precisa para o nosso dia a dia, tá? Aqui, ó, o que eu coloquei como dica para vocês, tá? Saia da sua casa sempre com uma meta, tá? Mesmo que essa meta não seja, hoje eu vou na concorrência e vou saber tudo sobre eles. Hoje eu vou sair de casa e eu vou falar com 10 pessoas e eu vou fazer uma matrícula. Hoje eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, 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 isso. Hoje eu vou fazer... Não interessa o qual seja, mas nunca saia da sua casa sem um objetivo claro. Principalmente você que é matriculador, entendeu? Então, você já sabe o que você tem que traçar, ou como você vai fazer. Então, por exemplo, hoje eu consegui, fechei uma parceria lá com o estacionamento, o cara deixou eu ir lá entregar o flyer para todo mundo do estacionamento, tal. Beleza, eu vou ficar lá até as 3, que eu tenho uma visita de uma pessoa às 4, e eu vou fazer 10 matrículas hoje desse jeito. Cara, você tem que sair da sua casa com um objetivo, não adianta, porque senão seu dia não vai render. Então, coloque sempre uma meta e siga ela, tá? Isso que é importante. Não tenha medo da meta, mesmo que ela seja absurda, mas a meta é sua e você vai atingir, tá? Planeje bem o seu dia, como eu disse, você precisa ter um bom planejamento, porque às vezes a gente sai de casa, como eu falei, eu vou fazer 10 matrículas. Como é que eu posso fazer essas 10 matrículas? Eu vou falar com fulano, ciclano, beltrano, vou falar com tal pessoa ali, vou visitar tal empresa e com isso eu consigo. Aí no meio do caminho, uma pessoa falou, hoje eu não consigo falar com você. Então você já precisa ter um planejamento para que isso, porque sempre vai ter uma diferença. Desculpa, sempre você vai ter um obstáculo para você não atingir sua meta, né? Porque sempre algo pode acontecer. Choveu, o pneu do carro furou, você chegou atrasado, então você sempre precisa ter um planejamento e sempre ter um plano B, tá? Como matriculador, sempre pense nisso. Pô, amanhã eu só tenho 5 clientes para falar, eu consigo falar com 5, o que eu vou fazer depois? Eu vou visitar a concorrência, eu vou fazer tal ação, eu tenho um cara que lá do outro lado da cidade, eu vou ter tempo, eu vou fazer isso. Então, planeje o seu dia até para os prós e para os contras, tá? Isso é muito importante.
Esse daqui é o que eu mais gosto, tá? Você precisa contar para as pessoas o que você faz. Sempre, sempre. Eu costumo falar que toda vez que eu mudo de empresa, ou eu vou fazer algo novo, eu conto tudo para minha mãe. Então eu falo lá, mãe, você não sabe, agora eu vou fazer isso, e fico do lado dela esperando ela pegar o telefone e ligar para alguém e contar. Ah, o Ednilson agora vai fazer isso. Aí eu falo, pô, beleza. Se minha mãe conseguiu explicar perfeitamente, eu já sei o que eu faço. Então, para mim, já está valendo. Já, minha mãe é o termômetro se eu sei vender o negócio ou não. Porque se eu vendi para minha mãe, qualquer pessoa vai saber pelo menos vender o meu peixe. Então, o que eu falo para vocês? Voltando lá, bem lá do início. Quando a gente fala para contar para as pessoas o que você faz, é justamente nesse sentido. Pensa naquela fofoqueira da sua rua que falou que você não trabalha. Conta para ela que agora você é o matriculador da instituição X mais famosa da sua cidade. Deixa ela espalhar, que as pessoas vão procurar você. Então, o cara que é vendedor de carro, ele só vende carro, você acha que ele vende carro, a pessoa todo dia lá chega batendo na porta dele. Não, ele tem que falar para todo mundo que ele vende carro. E você tem que falar para todo mundo, eu sou o novo matriculador da SESMAC, da UniFSA, eu sou o cara daqui e eu sei tudo dessa instituição. Então, conte para todo mundo o que você faz. Outra coisa, treine com pessoas próximas a você. Faz o mesmo exercício que eu fiz com a minha mãe. Chega num parente. Toda vez que eu mudo de segmento ou de empresa, enfim, eu sempre vendo para a minha família. Então, só não vendo agora porque eu estou em Porto Alegre, né? Então é meio distante. Mas eu sempre, 3, 4, 5 pessoas da minha família já compraram. Se você é matriculador e você não conseguiu vender para ninguém da sua família, refaça o seu script, porque a primeira, ou você não tem ninguém mesmo que é target para o negócio, ou você não está falando com as pessoas e você não está usando o argumento da forma certa. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é chegar na família, oi, agora eu mexo com o ensino superior e tal. Então, ali você vai conseguindo treinar a forma de falar, porque pensa assim, sempre tem aquela pessoa da sua família que ela é tão crítica quanto o nosso candidato. Ela é idêntica. Ou até pior, né? Eu acho que todo mundo deve ter na família um tio rico, ou uma tia rica, ou um primo rico e tal, que você fala assim, nossa, ele é tão rico, ele é tão bom de vaca, o candidato é a mesma coisa. Só que você sabe que o seu primo é rico. O candidato você não sabe. E você tem que tratar ele como se ele não fosse rico. Essa que é a ideia, porque o não é automático. Às vezes seu primo vai lá e fala assim, ó, vai ser 20, esse seu primo rico, tá? Dando um exemplo aqui. Ah, é R$ 20 para fazer o churrasco. Nossa, tudo isso eu não quero. É automático ele falar que não quer. Sempre vai ser a primeira resposta. Porque o não é a primeira coisa que a gente aprende, né? Nossa mãe já fala não, 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 não. Então você tem que pegar esses caras cascudos mesmo da sua família e treinando para falar, pô, esse meu primo aqui vai ser difícil eu vender para ele, eu sei que ele precisa. Eu vou lá falar com ele. Ah, chama uma pessoa para conversar. Vem cá, ô, fulana, deixa eu te falar, eu vou te passar aqui como é que eu acho que eu vou abordar a pessoa. Faz sentido para você? Então, treina com as pessoas, faz igual eu. Chega em casa e fala sozinho às vezes. Eu acho que se fazer desse jeito vai ser fácil. Tem que exercitar, porque eu falo para vocês, é muito complicado, em determinadas vezes, fazer uma captação a mar aberto. Então, a gente não sabe nem como chegar na pessoa. Principalmente agora de máscara, né? Porque se você tosse com a máscara, o cara fala, sai daqui. Se você está sem máscara, ele fala, nossa, que cara relaxado. Então, a gente tem todo esse problema de aproximação agora. Eu imagino quanto é difícil. Então, a gente tem que treinar até uma abordagem bem assertiva, direto com o cara. Porque, assim, pensa assim, você não tem muito tempo para conversar com ele. É 1 ou 2 minutos. Então, ou ele vai se interessar pelo negócio, ou ele vai falar, ó, filho, não dá para falar agora, a gente está em pandemia, não quero saber desse assunto. Então, a gente precisa ser o mais claro e objetivo. Então, treina isso com pessoas próximas a você, família, amigo, parente, Kailena, Cusqueacaldes, enfim, com todo mundo, comigo. Faça esses exercícios, porque vai ser muito importante a abordagem de vocês. Principalmente nesse momento de pandemia. As pessoas precisam entender que você não está lá, como posso dizer, sendo evasivo nesse momento, né? Tipo,
num momento tão difícil. Eu sei que tem algumas cidades que estão com bandeira preta, que a gente atua, enfim, está bem complicado, então eles precisam entender que assim, a gente está mais como um solucionador, querendo trazer uma opção a mais para que ele fique em casa, busque uma solução, aumente o conhecimento dele, transforme a vida dele após esse período de pandemia. Então, assim, treinem muito a abordagem de vocês, que é ela que vai ser o decisor dos sim ou dos nãos que a gente vai ter daqui para frente. Procure lugares onde você acha que tem oportunidade. E os que não têm também, faça ter oportunidade. Hoje, os lugares que, se você falar para mim assim, Ed, qual o melhor lugar para captar? Qual eu iria? Eu iria no supermercado. Porque toda hora tem gente lá no supermercado, né? Minha mãe, meu Deus, vai toda hora no supermercado. Para ela é a maior festa. Mas está todo mundo de máscara, está aquele negócio muito louco. A fila super mal organizada e tal. Então, pô, mas como é que eu faço para chegar no supermercado? Cara, faz um sorteio. Enfim, crie soluções para que a gente consiga pegar esse candidato de uma forma mais tranquila, mais assertiva, que ele não se sente tão invasivo, sabe? Que você não está falando na fila assim, oi, tudo bem? E o cara está com pressa, naquele tumulto. De onde você iria mais? Seria em shopping? Iria, com certeza. Eu iria no shopping, nos estacionamentos, como eu disse. Eu até fiquei pensando, falei, se eu fosse do Capta Mais agora, o que eu faria, né? Colocaria uma pessoa na entrada do shopping, entregando o panfleto, e eu ia andar no shopping com a camiseta, assim, que possa ajudar, esperando alguém me chamar, porque é o único jeito, né? Que a pessoa me procurando seria mais fácil do que eu ficar abordando um por um. Mas, assim, tente achar soluções inteligentes, práticas, e que seja bem efetivas, de fato, na nossa abordagem, tá? E aqui eu acho que o principal, tá? É a gente conhecer o nosso concorrente, cara. A concorrência, ela é muito forte e ela é muito agressiva, né? Principalmente quando a gente pensa em valores, condição comercial, mídia, enfim, eles estão em todos os lugares, mas a gente tem uma coisa que a gente pode ganhar de todos, que é na velocidade. A gente tem um time mais rápido que eles, está mais do que comprovado. Quando a gente trabalha com agilidade, da forma que a gente vem trabalhando, a gente ganha jogo, então a gente tem que manter isso. E quando eu falo conhecer a concorrente, é o seguinte, às vezes a concorrência faz N ações de marketing, mídia off, coloca os carros aí na cidade falando que tal instituição está aí, tal, mas vocês concordam que ninguém sai atrás em procissão atrás desses carros, né? Então, vocês precisam entender o que acontece o pós esses carros passarem nas cidades. Pô, como é que eles estão fazendo depois para captar? Beleza, o cara se inscreveu, mas ele está indo no campus ou ele não está? O pessoal está indo, ele está fazendo a prova online ou não está? O pessoal só está aceitando Enem ou não está? Então, a gente precisa entender muito bem a concorrente para a gente ser mais rápido do que eles. Então, quem é do Capta Mais, quer ser um matriculador, você precisa estar sempre um passo à frente da concorrência. Como você faz isso? Cliente oculto. Tenho certeza que tem vezes aí que você fala, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Cara, se inscreve no site. Eles estão abrindo o vestibular? Deixa eu lá ver como é que está funcionando esse vestibular. Como é que eles estão abordando um candidato? Beleza, eles fizeram uma feira ali, eles estavam na feira com uma barraquinha. O que eles estavam falando para o cara? Qual é a condição comercial? O que eles têm de diferencial? Eu entendo que o nosso negócio já está muito aquém do deles, sem precisar falar de preço. Essa ferramenta que a gente está utilizando aqui agora é a mesma ferramenta que o aluno assiste a aula. Ela não travou nenhuma vez, ela funciona perfeitamente e eu estou numa internet caseira, então poderia até ser um professor agora dando aula para os alunos. Tem 22 pessoas conectadas, então, assim, a nossa ferramenta é super ok, super bem preparada para receber esses alunos, então a gente já tem um bom diferencial aí, que só em questão da ferramenta. Aí, quando a gente vai falar das instituições, a gente trabalha com as melhores instituições das cidades. Assim, eu tenho certeza que qualquer instituição que a gente trabalha hoje, se elas abrir mercado para vender, qualquer grande grupo compra na hora. Então, assim, e não é o intuito das nossas instituições. Então, ela procura ter um diferencial desse sentido de estar com a cidade, de promover coisas para investir para ela mesma e para ter retorno da cidade. Então, assim, a gente já nada de engraçado nesse sentido. Ed, mas, o preço, cara, tudo isso é consequência. Aí, por isso que eu falo, treine com as pessoas e sejam críticos, porque às vezes quando o cara fala do preço, você trava e você não tem o que falar.
Não tem porquê. Às vezes você não está conhecendo muito bem o nosso produto e você não está conhecendo muito bem o concorrente. Porque, com certeza absoluta, a gente tem diferenciais, sim, e inúmeros na frente do candidato. Pô. A gente tem um atendimento exclusivo para ele, a gente tem uma ferramenta específica para ele, que é o Blackboard, que faz tudo, funciona, ele consegue fazer inúmeras coisas. Pô, todas as instituições que a gente atua, o acervo bibliográfico é perfeito, tem tudo. A SESMAC, por exemplo, é a maior de Maceió. Pô, tem muitas coisas que a gente consegue falar que justifica, às vezes, uma diferença de 20, 10 reais a mais, e a gente fala, ah, lá tá mais barato mesmo, né? Então, a gente, é o que eu falei, a partir de agora, você, matriculador, você é aluno da instituição, mesmo que você não seja, você vai vestir a camisa e vai falar, cara, eu sou o melhor nisso, eu sei tudo, você não precisa denegrir a imagem da outra instituição, mas pensa assim comigo, pô, quando o cara fala para mim, ah, Ed, eu fui para tal instituição, eu não posso falar que lá é ruim, que é isso e aquilo, não, de fato, você não pode e nem precisa falar. Eu acho que uma coisa que a gente usa bastante no call center é assim, não, legal, você vai numa instituição, mas você já pesquisou, reclame aqui, vai por outras vertentes, entendeu? Fala assim, normalmente as pessoas agora estão comparando quantas, qual é a nota do MEC do curso, como é que está sendo o atendimento dele no Reclame Aqui. Então, vai para outras vertentes e põe o candidato para pensar. Lembra que eu falei no início? Você não precisa vender para todo mundo, mas você precisa, pelo menos, implantar a ideia. A partir do momento que o cara te dá uma recusa, falando que não quer, por isso que ele foi na outra, cara, põe uma pulguinha atrás da orelha dele para ele pesquisar. Aí ele vai ver que, no final do dia, não é só o preço que vale a pena, que tem outras coisas também por trás que faz toda a diferença para ele, tá? Deixa eu beber uma água aqui, galera. Estou falando mais do que todo mundo, né? Se tiver alguma dúvida aí, pode escrever aí, pessoal. Eu sou simpático, eu respondo tudo. Estou me sentindo o Jô Soares, velho. Não, o Serginho Groisman. Fala, garoto. Galera, e para acabar aqui, ó, eu acho que esse daqui é o principal, tá? Eu acho que de tudo que eu falei, de tudo que vocês ouviram, o que eu quero deixar de recado para vocês, tá? Não existe uma fórmula mágica para você chegar no resultado, no seu sucesso. Mas tem uma coisa que eu acho que é crucial para que você chegue lá, tá? Nem tudo que eu falei, às vezes, faz muito sentido para o seu dia a dia, para a sua audiência, falar, puta, na minha cidade não dá para aplicar isso, mas, ó, acho que daqui a pouco eu vou conseguir fazer dessa forma, ó, eu acho que isso aqui não dá, e tal. Então, absorve o máximo que vocês conseguirem, que fala assim, puta, Ed, eu acho que isso aqui vai rolar e vai ser legal para mim. Pô, essa parte da crítica eu não fiz. Seja crítico com você mesmo, tá? Mas eu acho que é o principal e é o que eu sempre cobro das minhas equipes, e eu cobro de mim todo dia, eu acho que você precisa, tá? Você só vai atingir seu objetivo se você tiver tesão, cara. Eu acho que esse é o principal, tá? Se você não tem tesão, cara, não vai dar certo. Pode ser o Ed falando, poderia ser o melhor palestrante, poderia ser o quem fosse, mas se você não tem tesão no que você faz, cara, não vai dar certo. Então, eu tenho até um padrinho aqui em casa que eu deixo escrito assim, acordou, agora só volta para casa quando tiver com a meta batida. Então, é isso que você tem que ter no seu dia a dia, tesão, galera. Quando você vestir essa camisa da instituição, na hora que você vai à frente e falar, pô, eu sou de tal instituição, tenha tesão no que você faz. Bote para fora todas as suas forças, tudo que você quer de fato para atingir o seu resultado. Que eu tenho certeza que, com isso, não tem dúvida nenhuma que você vai chegar no seu objetivo final, você vai ter a melhor remuneração variável, você vai atingir todos os seus resultados, não vai existir concorrência para você, não vai existir pandemia que não faça você atingir essa meta. Então, galera, faça tudo que seja possível, mas faça com tesão, senão você não chega lá. Eu acho que eu terminei, hein? Acabou. É isso mesmo.